Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e no vídeo de hoje abordarei sobre os 10 papéis do gestor segundo Henry Mintzberg. Então, sem mais delongas, subscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações para estarem a par de todas as atualizações. Henry Mintzberg é um professor canadense e atualmente é um dos mais produtivos no ramo da estratégia e administração de negócios. Tanto até que atualmente ele conta com mais de 140 artigos publicados em seu nome e 13 livros. Dentre as suas obras destacam-se propriamente o livro que fala sobre a ascensão e a queda do planeamento estratégico, bem como o Safari de Estratégia. Mas foi propriamente na década de 70 que Mintzberg brinda-nos com os 10 papéis do gestor segundo ele mesmo. Essa contribuição foi marcante para o ramo administrativo, gestão de negócio, estratégia e não só. E surge propriamente devido ao estudo que Mintzberg andou a fazer em altos executivos de empresas super top, onde Mintzberg procurou desmistificar quanto tempo o gestor trabalhava sozinho, como ele trabalhava, com quem interagia, como ele resolvia os seus problemas e finalmente chegou à conclusão que o gestor desenvolve 10 papéis e que estão repartidos em 3 famílias. Mas muito antes de aprofundar sobre esses elementos, é importante termos a capacidade de diferenciarmos os papéis dos gestores apresentados por Mintzberg e as funções administrativas. E para diferenciarmos os papéis das funções administrativas é muito simples. Começa propriamente devido ao conceito que Mintzberg dá a um papel. E ele conceitua um papel do gestor como sendo um conjunto de comportamento organizado que pertencem a uma função, o que quer dizer que os papéis vêm complementar as funções. De uma forma muito prática, para nos ajudar a diferenciar as funções administrativas e os papéis dos gestores apresentados por Mintzberg, podemos olhar num cômputo geral. Quando a gente fala de função, estamos a falar de algo abrangente, ao passo que quando a gente fala de um papel, estamos a falar de algo mais específico. Ou seja, se perguntarem qual é a tua função numa determinada empresa, eu digo que sou contabilista. Agora, se perguntarem qual é o meu papel enquanto contabilista, estamos a falar de ações muito específicas que eu desenvolvo enquanto contabilista. Estamos a falar que o meu trabalho é registrar, analisar, interpretar os elementos patrimoniais. Então, essa é a diferença entre função e papel. Um outro exemplo, qual é a tua função? Técnico de recursos humanos. Nesse caso, qual é o teu papel? Recrutar, treinar, selecionar, analisar a assiduidade do trabalhador e muito mais. Então, estamos a falar de ações específicas. Nesse caso, as funções administrativas continuam a ser planear, organizar, dirigir e controlar, enquanto que os papéis são as formas mais específicas que o gestor vai desenvolver para materializar as funções administrativas da melhor forma possível. Assim sendo, Mintzberg apresenta 10 papéis que estão repartidos em 3 categorias ou 3 famílias. E a primeira categoria é propriamente dos papéis interpessoais. Nessa categoria, Henry Mintzberg retrata propriamente a forma como o gestor lida com as pessoas que estão à sua volta. Estamos a falar de relações interpessoais, como é que ele se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, como é que ele lida com essas pessoas. E dentro dessa categoria está propriamente o papel de símbolo. Símbolo em outras fontes pode aparecer também como figura de proa ou então como exemplo. O gestor desenvolve esse papel quando ele representa a empresa nas mais variadas atividades, bem como ele procura pautar por uma postura exemplar para os membros da sua equipe. Ou seja, o gestor não pode ser o indivíduo que diz, faz o que eu digo e não o que eu faço, não. Ele deve manter uma postura exemplar. E por outro lado, nesse papel mesmo, Mintzberg diz que está relacionado com as relações públicas. Quando o gestor vai para uma reunião, representar a empresa, um exemplo muito prático, né? Em atividades para
identificar que uma determinada empresa teve ou não, é preciso que todos os trabalhadores dessa empresa estejam lá. Pura e simplesmente, quando o gestor aparece nessa atividade, logo identifica-se que a empresa X ou Y esteve nessa atividade. O gestor fazendo isso está sim a desenvolver o papel de símbolo ou figura de proa, ou então exemplo, como preferir. O papel que vem a seguir é propriamente o papel de líder. Esse papel está relacionado com a interação do gestor com as partes interessadas, em outras palavras, o stakeholder. Como é que o gestor lida com essas pessoas que estão à sua volta? Quais são as pessoas que estão propriamente à sua volta? Estamos a falar dos fornecedores, dos clientes, dos trabalhadores, dos acionistas, até mesmo do próprio Estado. O gestor, quando ao longo das suas atividades procura motivar, procura estimular, procura influenciar essas partes interessadas, ele está assim a desenvolver o papel de líder. E, por último, nessa categoria, o papel de ligação está relacionado com o fato do gestor, ao longo das suas atividades, procurar garantir uma teia de relacionamento com as partes interessadas. Falar propriamente desse papel é falar do que hoje nós falamos de networking, né? Que consiste propriamente em garantir redes de contato, criar uma teia de relacionamento, porque esse é um elemento muito importante e que pode ajudar naquilo que é o bom funcionamento das atividades do gestor. Passando propriamente para a segunda categoria da família dos papéis, segundo Erwin Sperr, estamos a falar propriamente da categoria dos papéis de informação. Essa categoria trata propriamente com a capacidade ou com o facto, com o trabalho que o gestor desenvolve naquilo que é o processo de gestão de informação. Como é que o gestor manuseia a informação que ele possui? Então, aí estamos a falar das informações que saem de fora para dentro, bem como das informações que saem de dentro da empresa para fora da empresa. Então, dentro dessa categoria temos o papel de monitor. Nesse papel o gestor procura estar a par de tudo o que acontece na organização. O gestor não pode ser o indivíduo que não domina as coisas que acontecem na sua organização. Então, ele, enquanto monitor, procura estar a par de tudo o que acontece. Quando ele procura em diversas fontes estar a par do que acontece na economia internacional, na economia nacional, no estado do próprio país, no que acontece dentro da empresa, ele está assim a ser monitor. E aí envolve propriamente desde as bibliografias mais abrangentes até a informação mais básica. Quer dizer que ele tem que dominar a informação do topo, bem como da informação da base do último trabalhador. O papel que vem a seguir é o papel de disseminador. Disseminador trata propriamente do papel que o gestor desenvolve no processo de distribuição, de partilha de informações. É conforme o verdadeiro sentido da palavra. Disseminar é distribuir, é partilhar, é espalhar informações. Então, esse papel consiste nesse elemento. O gestor, ao longo da sua atividade, depois dele se aperceber, depois dele dominar a informação por intermédio do papel de monitor, ele procura partilhar a informação com as pessoas que estão à sua volta, com os trabalhadores, com os acionistas, com as pessoas que ele achar relevante, tendo em conta o nível da informação. E o último papel nessa categoria é o papel de porta-voz, que trata propriamente do processo que o gestor desenvolve ao tirar uma determinada informação de dentro da empresa para fora da empresa. É importante termos a capacidade de diferenciar o papel de disseminador e o papel de porta-voz. O papel de disseminador, o gestor procura distribuir a informação, mas a nível interno. Já no papel de porta-voz, o gestor tira a informação de dentro da empresa para fora da empresa. Assim concluímos também a categoria dos papéis de informação. Meus caros, é importante realçar que os papéis complementam-se. Primeiramente vem a categoria dos papéis interpessoais, que está relacionado com o fato do gestor interagir com as pessoas à sua volta, e isso
ajuda na categoria que vem a seguir, porque quando a gente consegue estabelecer uma boa relação, facilita o processo de partilha de informações, tanto até que há informações que a gente só partilha com pessoas que já temos uma certa intimidade. Então, a primeira categoria ajuda naquilo que é o bom funcionamento na categoria que vem a seguir, que é a categoria dos papéis de informação. E a categoria dos papéis de informação ajuda no desenvolvimento da categoria que vem a seguir, que é a categoria dos papéis de decisão. Porque quanto mais informações a gente tiver, melhor será o nosso processo de tomada de decisões. E nessa categoria propriamente, o gestor procura solucionar problema, procura tomar decisões, conforme o nome já diz, procura lidar com situações que fogem daquilo que é a rotina normal da própria organização. Então, nessa categoria fazem parte, primeiramente, o papel de empreendedor, que consiste propriamente na atividade que o gestor desenvolve ao criar novos projetos, novos negócios, procurar inovar os seus modos operandi. Estamos a falar das suas tarefas normais, quando ele procura formas mais simples, formas mais modernas de desenvolver o seu negócio, as suas atividades, ele assim está a desenvolver o papel de empreendedor. O papel que vem a seguir é o papel de controlador de distúrbio. Controlador de distúrbio, em outras palavras, estamos a falar de solucionador. Então, o gestor desenvolve esse papel ao longo da sua atividade quando ele procura solucionar problemas que fogem da rotina normal das suas atividades. Estava tudo calmo na empresa e de repente surge uma greve. Como é que o gestor vai lidar com essa greve? Quando o gestor ir solucionar essa greve, ele estará sim a desenvolver o papel de solucionador, então de controlador de distúrbio, bem como outras ações que o gestor desenvolve para garantir um melhor funcionamento da própria organização. De seguida temos o papel de administrador de recursos. Administrador de recursos, em outras fontes, também pode aparecer como alocador de recursos. O gestor desenvolve esse papel quando ele procura alocar, quando ele procura administrar, quando ele procura reunir os múltiplos recursos organizacionais em uma posição estratégica de modo a garantir melhores resultados para a própria organização. Estamos a falar propriamente de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, entre outros. Quando o gestor procura colocar esses recursos em posições estratégicas para garantir o melhor funcionamento da própria organização, ele está sim a desenvolver o papel de administrador de recursos. Esse papel é de extrema importância e Mintzberg até realçou, porque ele diz que esse papel é o coração da estratégia de uma determinada organização, porque a forma como a gente posiciona os recursos tem a repercussão direta naquilo que serão os nossos resultados. E por último vem o papel de negociador. Aí estamos a falar propriamente das ações que o gestor desenvolve quando ele procura lidar com as múltiplas entidades, com as múltiplas partes em que ele tem de decidir, em que tem de negociar. Então o gestor procura analisar da melhor forma possível o negócio envolvido, procura da melhor forma possível analisar aquilo que vai garantir melhor proveito para a própria organização. Então são esses os papéis que o gestor desenvolve segundo Henry Mintzberg. O que fica claro que o gestor ao longo da sua atividade ele desenvolve sim as funções administrativas, mas ainda assim tem um monte de ações específicas que ele desenvolve no seu dia a dia para garantir assim o melhor funcionamento da própria organização. Então, meus caros, deixem nos comentários o que acharam dessa aula. Partilhem exemplos práticos em que o gestor desenvolve uma dessas ações. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no canal e até a próxima. Vamos juntos!